Eu sou o professor Geraldo Lopes e vamos iniciar agora a aula sobre os seguintes assuntos. Eu tenho hoje para vocês o School Objects, que seria o objetos escolares, a tradução para o português, e Family Members, membros da família, tá certo? Então vamos começar sem perder tempo. Olha só o que eu tenho para vocês, alguns objetos de língua inglesa. Então preste atenção. Professor, esse assunto é um assunto que você vai ver em qualquer canto. Você vai para a universidade, você vai para um supermercado, para uma livraria, em qualquer canto. Porque vai dizer que a gente não precisa de quê? De um book, que é um livro, notebook, que é caderno. Todo mundo está usando esses objetos, né? Em tudo que é parte, faz parte do nosso dia a dia, tá certo? Então vamos ver alguns aí. Nós acompanhamos aí, por exemplo, pen. Pen, que é caneta. Professor, PEN é caneta? É sim, mas olha só a jogada com relação ao inglês. Se eu botar um C, um I e um L, eu tenho de pen, virou pencil. Aí virou o quê? Lápis. Aí nós temos agora uma nova palavrinha, lápis. Então pen, caneta. Pencil, se eu boto um C, um I, um L, virou o quê? Pencil. Então pencil vai virar um outro objeto, que é o lápis. Eu tenho, por exemplo, esse outro objeto aí, que é eraser, né? Esse objeto aí, o segundo objeto na parte de cima. Eraser. O que é o eraser, professor? Seria a borracha, o apagador. Nós temos agora, abaixo da caneta, nós temos o quê? Ruler. Ruler, que seria o quê? Régua. Muito bem. Ruler, régua. Nós temos aí na parte também inferior, na parte de baixo, né? Depois da régua, eu tenho pencil case. Olha só, pencil case seria o quê? Seria o estojo. Muito bem, bem legal. Na parte aí que vocês estão acompanhando aí no slide, eu tenho a outra parte que seria, olha só, nós temos agora a parte da família. No caso, family members. Então, nós temos, por exemplo, great father, grandmother, grandparents, grandparents. Olha só, então preste atenção aí na pronúncia. Grandparents, certo? Aí eu tenho son, son. Depois daughter. Depois eu tenho, olha só, father. Depois eu tenho mother. Depois eu tenho child, que o plural, como é que eu faço o plural de child, que é criança? Eu boto R-E-N, fica children. Children seria o plural, que é um plural irregular. Então, como é que eu faço o plural dessa palavra, professor, no inglês? Eu boto R-E-N, então fica children, que seria crianças. Child só é criança. Muito bem. Aí nós temos agora o próximo, já que a gente está repetindo aí o son, né, que é filho, e daughter, que seria a filha. Olha só, acompanhando o próximo espaço. Eu tenho agora uma lista de material escolar em inglês. Preste atenção. Nessa lista, o professor salienta aí o quê? Que você vai para uma faculdade, né? Você vai para uma faculdade, faz um curso de inglês ou até mesmo dá palestras. Então você vê com frequência esses materiais. Então é algo que vai ser usado para a vida inteira, tá certo? Então preste atenção aí. Confira agora alguns objetos. Eu vou fazer o seguinte, já que a gente tem a aula hoje, né? E nós temos também um exercício bem bacana daqui a pouco. Então o professor vai dar ênfase em alguns objetos e vocês vão vendo os outros. Essa aula, como vai ficando gravada, vocês podem acompanhar também e até dar uma olhada, copiar a palavra e depois fazer aquela relação com a língua portuguesa. E também fazer, você pode fazer uma inferência de que forma? Você pode fazer uma inferência do objeto com a palavra em inglês. Por exemplo, eu pego um book, aí eu vejo um livrozinho, aí eu digo o quê? Book. Não precisa estar colocando a palavra em português, porque algumas pessoas começam a ver os objetos e associá-los a inglês, certo? Fica bem mais fácil para aprender. Cada uma tem uma metodologia. Outras pessoas preferem fazer o quê? Pega a palavra em inglês, bota o book lá, bota o nome livro e bota, no caso, a palavra livro em inglês, que é book, bota a palavra em português, que é livro, e o desenho. Então fica interessante também essa inferência, tá bom? Então vamos ver alguns aqui. Professor,
tem, por exemplo, board, board que seria o quadro, mas se eu coloco blackboard, seria o quadro negro, certo? Whiteboard seria o quadro branco, tá bom? Eu tenho eraser, que seria o quê? Apagador, a borracha. Eu tenho pencil, que eu falei para vocês, eu tenho pen, P-E-N, que é caneta. Se eu coloco na palavra pen, P-E-N, um C, um I, um L, virou pencil, aí já é outra palavra, é o lápis. Então, no inglês, pen é caneta, pencil, lápis. Bem legal essa técnica de memorização. Aprenda. Então, pen tá aí embaixo aí, caneta. Mechanical pencil. Olha só, eu não tenho a palavra pencil, aí se eu quero falar o quê? Se eu quero falar mechanical pencil, já vai virar outra coisa. Mechanical pencil seria a lapiseira, tá certo? Notepad, bloco de notas, notebook, caderno, book, livro, sharpener. Sharpener seria o apontador, mas só que, professor, muita gente chama o apontador também de lapiseira, né? Então são sinônimos o quê? O mechanical pencil com, no caso, sharpener, que seria a lapiseira. Olha só, nós temos, por exemplo, ruler, que é régua, mark, marcador, né? Então, nós agora vamos para outra parte, que nós temos alguns objetos aí interessantes, mas vamos para outra parte que vocês vão acompanhar umas frases em inglês. Olha só, vamos para outra parte das frases em inglês. Nas frases em inglês, eita, passei demais, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha só, essa outra parte vocês acompanham aqui, ó, tá aqui. Tá do outro lado. Veja alguns exemplos de frases usando os nomes de materiais escolares. Então, veja as frases aí. Olha só. I don't like pencils because I have to use the sharpener very often. This is why I prefer using the mechanical pencil. Então, eu tenho essa frase aí, onde eu vou usar os objetos escolares, né? Muito bem. Eu não gosto de lápis, porque preciso usar o apontador com frequência. Note que nessa frase está presente o quê? Pencil. Qual é o plural de pencil? O plural de pencil é um plural regular. Eu boto a letra S, pencils, né? Que seria o quê? Lápis. A palavra lápis, no Brasil, a gente diz o lápis, os lápis. Porque no plural, o plural, no caso, na língua portuguesa, ele vai ser determinado por um determinante. No caso aí, eu posso botar um artigo. Eu digo o lápis, que é o artigo definido O, mas o plural vai ser dado pelo quê? Por acréscimo do S, né? Eu tenho os lápis. Então, há quem é o determinante. O artigo O passa a ter um S, fica os lápis. Você pode usar, não é só obrigatoriamente usar o artigo, você pode usar também um pronome. Eu posso dizer meu lápis. Note que tem um pronome aí possessivo, meu, né? Aí como é que eu digo no português? Eu digo meus lápis. Eu boto a letra S no português. Já no inglês, não esqueça, eu só vou botar só uma única letrinha, que é a letra S. E esse acréscimo do S aí é porque pencil é um substantivo, né, que não tem aquela parte de... não é irregular, é um substantivo regular. Então, a maioria, né, dos substantivos em inglês, ele obedece o plural regular, que é o acréscimo do S. Então, o plural de pencil é pencils. Eu boto a letra S para fazer o plural no inglês. Então, preste atenção. Eu tenho, além do pencils, que está no plural, que são lápis, eu tenho também mechanical pencil, que seria a lapiseira, que é sinônimo, como a gente viu aqui, acompanhou, de sharpener. Sharpener, que é a lapiseira. Então, vamos prosseguir aqui com mais alguns objetos. Olha só, antes da gente pegar, no caso, a parte de mais os objetos, vamos ver essa terceira frase. Eu vou pular a segunda, vamos para a terceira. Olha só, eu tenho aí essa terceira frase, vamos acompanhar a estrutura dela. Eu tenho aí, no caso, o objeto escolar. Vamos acompanhar. Qual seria o objeto escolar aí? Backpack, que seria mochila. Então você vai lá no objeto escolar, backpack, que seria a mochila. Então é isso aí que você tem que observar. A dica que o professor dá é o seguinte: você vai pegando as frases, já que você está, por exemplo, aprendendo a aula de objetos escolares em inglês.
Então você vai no objeto escolar, porque aí você já entende alguma coisa da frase. Então note que essa frase aí, eu comprei uma mochila amarela. Professor, como é que eu faço mochila amarela em inglês? Não esqueça, eu tenho primeiro no inglês o adjetivo, depois o substantivo. Esse adjetivo se refere à cor. Então nota aí, yellow. Yellow é amarelo. Só que no inglês, o que vai acontecer com o adjetivo? Por exemplo, se eu quero falar uma palavra em inglês, um substantivo, e antes eu coloco o adjetivo, olha só, como esse caso aqui, yellow backpack, seria mochila amarela. Se eu quero pegar o objeto e botar no plural, o que eu vou fazer? Eu vou ver se ele é um substantivo que obedece à regra geral do acréscimo de S ou se ele é um substantivo que tem um plural irregular. Então, nota o seguinte, esse plural aí, ele obedece à regra geral. Eu vou colocar a letra S, backpack, backpacks, eu boto a letra S. Só que a palavra que antecede, que é yellow, é adjetivo. Então você não vai mexer nele. O adjetivo em inglês, o que vai acontecer nesse caso? Ele está antecedendo o substantivo, você não vai tocar nele. Então vai ser yellow backpack e yellow backpacks. Você só vai botar a letra S no substantivo. Já quando vem a tradução, o que nós temos? Se eu digo yellow backpacks, vai ser o quê? Mochilas amarelas. Se eu tiro a letra S e digo yellow backpack, mochila amarela. Então note que é bem mais fácil no inglês do que no português, porque dependendo da variação, quando as pessoas traduzem essa relação de adjetivo-substantivo que é feita no inglês, a gente pode ter digamos, diferentes traduções. Vamos ver aqui, por exemplo, eu pego blue pen. Blue pen. A gente viu que pen é caneta. Não vimos que pen é caneta? Aí eu digo blue pen, caneta azul. Só que o que eu vou fazer? Se eu boto a letra S na caneta, que é o certo, você vai fazer isso. A caneta é substantivo. Eu digo blue pens. Então você não vai alterar blue não, porque blue é adjetivo. Então o adjetivo em inglês não vai variar, tá certo? Então a tradução de blue pen seria o quê? Caneta azul. Mas vamos dizer que a gente pegue agora um substantivo masculino, pencil. Pencil. Eu pego P-E-N-C-I-L, pencil. Pencil não é lápis? Aí vamos dizer que eu digo blue pencil. Qual seria a tradução de blue pencil? Seria lápis azul, tá certo? Quando eu boto um S lá em pencil, eu vou fazer assim, ó, blue pencils, que seria o quê? Lápis azuis. Note que essa tradução para o português é que vai ficar no plural. Já no inglês não vou alterar a palavra, o adjetivo, porque ele é invariável, tá certo? Então isso aí é uma parte bem do beabá do inglês que muita gente tem dificuldade, certo? Aqui na relação de baixo, nós estamos vendo, por exemplo, algumas outras palavras, como stapler, que é grampeador. Nós temos, por exemplo, tape, que seria fita adesiva, certo? Esse termo tape é muito conhecido por pessoas que lembram de relacionado a fitas, né? Tem os tapes, com relação a quem trabalha com cinema, esse termo tape é bem utilizado, é fita, tape é fita. Eu tenho aí glue, que é cola, pencil case, estojo, e agora vamos prosseguir no exercício, tá certo? O professor está salteando algumas coisas, mas é de propósito, porque eu quero que vocês, quando estiverem assistindo a aula, vejam as outras palavras, anotem, tentem traduzir. E também o tempo na televisão, vocês sabem que é curto, então o professor está sendo até um pouco bem breve, né? O professor está sendo um pouco bem breve aqui, bem rápido, para que vocês não se percam. Então vamos ver agora os exercícios sobre essa aula, tá certo? Então vamos lá. Olha só, eu tenho aí os exercícios que dizem o seguinte, exercícios sobre objetos escolares. Sexto ano, né? Nota, sexto ano ela tem um grau de complexidade não é tão forte, vocês podem até ter
questões sobre objetos escolares para o médio, mas como é sexto ano vai ser aquele inglês mais básico, até para facilitar, para que o aluno tenha esse entrosamento, queira se interessar mais, tá certo? Então vamos lá, é bem basicão mesmo. Olha só, escolham a opção que melhor traduz os termos sublinhados a seguir. Então eu tenho a primeira frase, a número 1. Nota aí, vamos ver se vocês acertam, certo? O professor não marcou a resposta de propósito. Eita, vocês aí que estão acompanhando em casa, prestem atenção. Vamos ver quem está, como é que se diz, bem atento. Olha, eu aconselho também, professor, estou assistindo a aula, eu quero pegar uma folhinha. Eita, eu peguei meu caderno. Peguei meu caderno agora. Estou, abrindo aqui, nessa parte aqui, peguei uma folha na parte de língua inglesa, e aí eu vou anotar, eu vou botar o número 1 e vou botar a letrinha, porque depois quando eu acompanhar a aula eu já entendo também qual é a resposta. Muito bem, você pode fazer isso. Então, a primeira frase, vamos lá. I'm going to buy a new notebook. School starts again next week. Então, note, professor, eu estou indo comprar o quê? Um novo caderno. Notebook é caderno. Mas, professor, notebook não é o computador portátil também. Eles já colocaram esse nome, notebook, por conta disso. O notebook é caderno. Aí, quando fizeram o computador portátil, tipo caderno, que auxilia para você levar para tudo que é canto, que é a função do caderno, aí chamaram de notebook. Tem netbook e tem outras variantes aí também nesses computadores portáteis, tá certo? Então, vamos prosseguir. Então, notebook em si é caderno. Então, professor, qual é a resposta aí? Já entreguei a resposta, né? Eu estou indo comprar um novo caderno. Note aí que eu tenho um new. New não é novo? New é novo. Todo mundo viu o new novo, não viu? Depois de new, eu tenho o quê? Notebook. Se eu fosse colocar... se eu for colocar o plural de notebook, eu vou dizer o quê? Qual é o plural de notebook? É um plural regular também. Eu vou botar S, notebooks. E aí, professor, tá vendo como é que é fantástico a língua inglesa? O new aí eu não vou botar S. Sabe por que eu não vou botar S? Primeiro que é adjetivo. O adjetivo ele não vai variar, é invariável. E outra coisa, a palavra que existe no inglês, news, como é que é news, professor? N-E-W-S, é outra palavra. News é notícias. Não é tipo para ajudar no plural, não. É outra palavra. News é notícias. Então, e outra coisa, como new aí é adjetivo, ele não vai variar. Se você meter um S aí, fica errado. Primeiro, porque o adjetivo em inglês não varia. Segundo, que aquela outra palavra, news, é um substantivo chamado notícias. São chamados falsos cognatos. Você pensa que botando um S, você vai ter o plural? Não, você vai errar. Você vai errar no inglês. Você vai pegar e vai trazer o substantivo news, que é notícias, e não tem nada a ver. A frase vai ficar troncha e errada, sem sentido. Tá bom? Cuidado com isso. Olha só. Letra A, é livro, letra B, agenda, letra C, caderno. Então, qual é a tradução de notebook? Letra C, número 1, letra C, a letra C que é caderno. Muito bem. Então, eu estou indo comprar um novo caderno, certo? Por quê? Porque o que que vai acontecer? A escola, irá começar na próxima semana, certo? Na próxima semana vai começar as aulas. Então, olha só, a escola começa novamente próxima semana. Tenho aí o termo novamente, again, novamente. Então, a escola começa novamente na próxima semana, seria a tradução aí, tá certo? Então, letra C. Número 2. Número 2, eu tenho o segundo objeto. Olha só, where's her pencil sharpener? Então, o que é esse objeto aí? Que você está sublinhado. Muito bem, está sublinhado. O que é pencil sharpener? Pencil sharpener é o quê? Apontador. Exatamente, apontador. Muito bem. Número 3, o que que eu tenho agora? Eraser.
vamos lá. O professor vai adiantar um pouquinho, tá certo? Porque eu sei que está adentrando mais tempo da aula. Eu não sei se eu ainda tenho muito tempo, né? O tempo está findando, então vamos lá bem rápido. Eu tenho eraser. Qual é a tradução de eraser? Né? Borracha. Muito bem. O próximo, número 4. Então, professor, vamos aí botando as letras. A número 1 é a letra C. A número 2 também é letra C. A número 3, eita, de novo, letra C. Eraser, borracha, todo mundo acompanhando? A 4, glue, o que é glue? Cola. Muito bem, glue é cola. A 5, ruler, ruler é o quê? Régua. A 5 vai letra A. Muito bem, então A1, C, A2, C, A3, C, 4, A. A5 vai ser régua também, é letra A. Então, aí nós acabamos essa parte aí. Agora vamos pegar bem rápido, eu não sei o quanto tempo eu tenho mais ainda, né? Os membros da família, não sei se a gente vai ter tempo ainda, mas vamos lá. Membros da família, a outra parte aí. Prosseguindo, membros da família, certo? Olha só, nos membros da família, family members, eu tenho o seguinte... Eu tenho, quem já ouviu falar nesses termos close family? Olha só, professor, por que estudar família em inglês é muito fácil? Father, mother, son, sei lá, wife, né? E assim você, husband, você vai entendendo as palavras. Será que é assim? Não, existem algumas terminologias ligadas à família no inglês. Então vamos entender a primeira. Close, né? Family. O que seria a close family? Refere-se à família nuclear, aquela família base, núcleo. Muito bem. Aquela com convivência diária, como pais, irmãos, crianças pequenas e o casal em si. Então, qual seria essa close family? Olha só, na close family nós temos, cuidado aqui, ó, cuidado aqui. Eu tenho parents. Parents é um falso cognato. Parece que muita gente acha que parents vai ser parentes, mas não, é pais. Porque parents em inglês, não é? Olha só, parents em inglês é pais, mas se você pega relatives, relatives seriam os parentes. A palavra relatives em inglês é parentes. E parents vai ser o quê? Pais. Então, preste atenção. Parents está onde? Na close family, na parte que você acompanha aí a família nuclear, tá bom? Então, vamos pegar aqui bem rápido. Father. Father é o pai. Nós temos as variações dad, dadding, tá certo? Que existe pai, papai, não é isso? Muito bem. Mother, mãe. Então, mom, que é a variação também, mamãe. Essa questão mais carinhosa. Brother, irmão. Sister, irmã. Nós temos siblings, que seria os irmãos. Muito bem, quando eu falo irmãos no geral. Nós temos husband, marido. Wife, esposa. Son, filho. E daughter, filha, certo? Então, tudo isso faz parte dessa família nuclear, que seria close family. Tá certo? Família mais próxima. Vamos ver a próxima parte. Eu tenho extended family, que seria o quê? O que é essa extended family? Além do núcleo familiar, existem os parentes mais distantes, que se relacionam por meio dos laços familiares. Eles não precisam da parte consanguínea para fazer parte da família. Aqui, o seu filho aprende palavras como, por exemplo, relatives, que seria parentes, grandmother, né, ou grandma. No caso, nós temos, como tem a palavra mother, vai ser ligado à parte feminina, então, a avó. Quando eu tenho father, está ligado à parte masculina, então, grandfather, né, o grandpa, é o avô. Uncle, tia, aunt, tia. Cousin pode ser primo ou prima. Boyfriend. Ó, cuidado com a palavra boyfriend, certo? Boyfriend. Boy é garoto, friend é amigo. Muitos alunos tentam traduzir ao pé da letra. Boyfriend, garoto amigo,
Na verdade, o namorado, no caso, muita gente diz, o namorado é um bom amigo, etc. Mas a palavra é namorado. Então, boyfriend é namorado. Não tem nada a ver de garoto amigo, se você for traduzir ao pé da letra. Certo? Se eu tiro a palavra boy e boto girl, Girl, girlfriend vira namorada. Muito bem, então boyfriend é namorado, girlfriend namorada. Eu tenho, por exemplo, olha só, como é que eu falo Deus em inglês? God. Como é que é God? G-O-D, certo? Quando eu pego essa palavra e boto Godfather, padrinho, Godmother, madrinha, tá certo? Cuidado que God é Deus. G-O-D é Deus. Professor, good é bom. Mas se eu boto G-O-L-D, gold, aí é ouro. Então cuidado com essas três palavras. Olha só, God, G-O-D, Deus. Se eu digo good, né, que eu dobro O, muito bem, aí fica bom. G, dois O's, D, good, bom. Mas, professor, se eu boto G-O-L-D, gold, aí é ouro. São palavras parecidas, cuidado para não se atrapalhar quando estiver traduzindo. Olha só, vamos prosseguir agora com step family, que seria essa parte aí das famílias sem laços de sangue. Famílias sem laços de sangue, mas que se constituem como tal pelo afeto, tá bom? O maior exemplo do caso, né, é a família adotiva. Então, step family, o maior exemplo seria a família adotiva. Então, vamos ver alguns casos de família adotiva. Ou mais integrantes como filhos de outro casamento. Por exemplo, houve uma separação, aí aquele filho que estava com o pai ou com a mãe vai morar com a mãe casa novamente, então a mãe, como casou novamente, vem o padrasto e vem, digamos, os filhos, no caso, do que o padrasto teve no outro casamento, com outra mulher. Então, tudo isso vai formar uma nova família. Vamos dizer, sua mãe se separa, aí casa com outro. O outro já tem 2 filhos do primeiro casamento e sua mãe tem você é filho único. Então, o que vai acontecer? Vocês vão formar agora step family, que seria essa família que vai integrar uma outra família, né? Uma outra família que já existia, formando uma nova família. Na verdade, houve, digamos, uma primeira família por sua parte, você não está lá, seu pai, sua mãe e você. Aí sua mãe se separou, aí o outro lá, que ela casou, já tinha 2 filhos. Aí juntou sua mãe, o seu padrasto, os seus 2 irmãos agora e você. Então, vocês já estão formando agora a step family, tá certo? Então, a step family é uma família adotiva ou, no caso, por integrantes como filhos de outro casamento ou de criação também. É isso que é entendido aí. Vamos lá bem rápido nos exercícios para acabar a aula, porque o negócio aqui tá voando, tá correndo. Vamos ver aqui o negócio tá rápido. E o professor agora tá agitado, vamos ver agora. Ele chegou nos exercícios, agora é a hora boa. Agora é a hora boa. Eu quero saber se vocês entenderam. Preste atenção, acompanhe. Eu não sei se a didática do professor está facilitando você, mas o conselho que eu dou, assista essa aula e depois reassista, porque você sempre vai estar o quê? Aprendendo mais. Pratica os exercícios, treina, escuta música também é bom, tem poemas em inglês, tem muita coisa, a oralidade, a linguagem hoje da informática também ajuda demais, muita gente você que gosta de joguinho aí eletrônico também ajuda muito, tem muita coisa lá nos joguinhos eletrônicos que facilita na aprendizagem da língua inglesa. Então vamos lá bem rápido agora, o professor agora se empolgou, vamos para esse negócio agora. Frase 1, então você vai escolher o quê? Escolha aí uma palavra da ABC para completar os espaços aí, tá certo? Das sentenças. Então você vai escolher a melhor alternativa para completar os espaços das sentenças. É isso que está dizendo aí no enunciado, certo? Escolha a alternativa para completar o espaço na sentença. Então eu tenho 3, olha, alternativas A, né, B e C. O inglês, letter A, B e C, né? Letra A, B e C. A letra
A, né? Que é a A. B ou C. Vamos lá. Na letra A, eu tenho grandmother, grandfather. Na letra B, eu tenho mother e uncle. Na letra C, mother e father. Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Vamos ver se o negócio tá difícil. Preste atenção, se liga aí, rapaz, se liga. Moça, preste atenção para não escorregar na maionese. Ó, você vai lá na empolgação, não olha direitinho. Eu tenho que olhar o que eu tô querendo. O que eu tô querendo? Como é sexto ano, ela está fazendo a indução com a língua portuguesa, língua inglesa, língua portuguesa. Então, o segredo para responder corretamente é olhar o quê? Os espaços e ver a tradução. Olha a tradução. Opa, que é isso? Onde está a tradução? Está entre parênteses? Muito bem. Parênteses, eu tenho a tradução. Olha só. Minha mãe é jornalista e meu pai é engenheiro. Opa! Então eu vou ter que colocar palavras ligadas à família. Family members, certo? Membros da família. Então, o que é que eu vou querer colocar? Então, eu tenho my, né? Ó, meu é jornalista e minha, aí eu também estou omitindo, é engenheira. Você já sacou que está faltando duas palavras, então eu quero pai. O que é pai? Pai é o quê? Opa, pai é o quê, hein? Olha só, pai é father e mãe é mother, não é verdade? Mas aí você não olhou direitinho, o professor fez de propósito. Olha só, a frase diz o seguinte, a frase começa com minha mãe, não é meu pai. Se você for observar lá, não é? My father é minha mãe. E note que essa tá alguinha, né? Essa tá melzinho na chupeta, porque não tem father, logo como o primeiro substantivo, não tem. Mas imaginou se eu tivesse criado uma outra questão e colocado father, certo? Father como primeiro. De repente, o professor mostra isso para você, você se empolga e vai logo marcando father. Não tem. Olha só, é minha mãe. Então, qual é o primeiro substantivo? O primeiro substantivo tem que ser mother, que é mãe. Então, o que vai acontecer? Qual das alternativas tem mother? Opa! Das alternativas que tem mother, só tem a B e C. A letra A, o que eu faço com a letra A? Eu descarto. Epa, eu descarto. A letra A é o quê? É a avó. Lembra? Grandmother é a avó. Então, eu não vou marcar. Então, vamos lá. Professor, então eu vou ficar entre a B e a C. Só que minha mãe é jornalista e meu pai é engenheiro. O pai é o quê? Father. Então, a letra certa é a C. Porque quem é que vai completar o primeiro espaço? Mother. Quem é que vai completar o segundo espaço? Father. Então, a resposta, letra C. Vamos acompanhar o próximo exercício. Todo mundo entendeu, né? Primeiro espaço, mother. Segundo espaço, father. Porque é de acordo com a tradução. E nós temos os dois substantivos. Mãe primeiro, father segundo. Se eu fizesse uma questão assim ao contrário, eu colocasse responda respectivamente. Se respectivamente, primeiro tem que ser mãe, depois tem que ser pai. Tá certo? Aí eu pegasse e colocasse na letra A, pai e mãe. O que vai acontecer? Você notaria que estaria errado se eu marcasse pai e mãe, porque respectivamente. E mesmo se eu não botasse respectivamente, com relação ao inglês, também estaria errado, porque aqui no inglês tem que ser mãe primeiro. Tá certo? Então a palavra respectivamente aí, se eu acrescentasse, não adiantaria para nada, e se eu invertesse e botasse pai e mãe, estaria errado, porque eu tenho que fazer de acordo com a sequência. Cuidado que eles gostam muito de fazer isso em questões, e vocês acabam errando e depois não entendem porque errou, tá certo? Então vamos à segunda, olha só, a segunda, epa, tá a bichinha ali. Bem pessoal, vamos prosseguir agora, né, com o exercício número 2, olha só. No exercício de número 2, dando prosseguimento à aula, a questão número 1 a gente já fez. A questão número 1 vai ser a letra C, que é mother. Primeiro tem que ser mãe, porque no enunciado fala primeiro que é a mãe, não é isso? E depois fala que é o pai. Então, father, mother primeiro, father segundo, letra C. Vamos para o número 2 para não perder tempo. Atenção, se liga aí, olha aí para não levar uma queda. Não veja uma banana aí no chão ou só a casca e caia. Número 2, eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho meu irmão é médico e minha irmã é professora. Muito bem, então o que eu tenho aí? Se
Meu irmão é doctor. Então, my brother is a doctor. Meu irmão é o quê? É um médico. Então, se é brother, eu posso ter como resposta a letra A e a letra C. Father não, father é pai. Então não vai marcar a letra B, já descarta. Ou A ou C. Então, meu irmão é médico e minha irmã é professora. Como é que é irmã em inglês? Sister. Então, portanto, a resposta correta é a letra C, já porque na letra A foi colocado irmão e a segunda palavra é mãe, mother. Então, a letra A não tem nada a ver. Tem que ser no primeiro espaço mother, não. Father, não. Tem que ser no primeiro espaço brother. E no segundo espaço tem que ser quem? Sister, que é irmã. Então, a resposta é letra C. Vamos para a terceira questão, bem rápido aí. Olha só, a terceira questão vai dizer o seguinte: meu filho ganhou medalha de ouro no judô. Então, como é que é filho? Filho é son, S-O-N, então mais son. Então, meu filho ganhou medalha de ouro no judô. Professor, eu não preciso nem entender direito a frase. É, exatamente, você só precisa saber, ter uma noção que son é filho. Então, se eu quero, meu filho ganhou medalha, né? Ganhou medalha de ouro no judô. Então, o que é filho em inglês? Son. Qual é a resposta? Letra A. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, você também vai continuar escolhendo uma letrinha, né? Uma letrinha que pede a palavra que está aí sublinhada. Olha só. Eu tenho my uncle is a teacher. Então, eu tenho o que é uncle? É tio. Qual a resposta? Então, meu tio é um professor, né? Então, o que é que eu vou ter? A letra B. A resposta aí é letra B. Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão está como número 2, justamente porque esse exercício, ele retorna, né, aquela outra questão que o professor fez a parte 1 e agora retorna o segmento número 2 dele. E aquele outro, o professor repetiu a questão 1 que ele gostou muito, ele colocou 2 vezes essa mesma questão para frisar e vocês aprenderem melhor. Então, questão 2. Olha só, a questão 2, o que é que está sublinhado? Eu não preciso nem traduzir a frase inteira. Eu vou logo na palavra. A palavra é o quê? Agora é... Qual é a palavra que eu quero? Tia. Antes. Antes é o quê? Tia. Então, já marco qual é a letra? B. A3. Vamos lá, professor. Digamos que eu não quero queira traduzir, né? Olha só. Ela é o quê? Prima de John. Digamos que eu não queira traduzir a frase 3. Ela, she, is John's cousin. Note que aí... eu tenho o caso possessivo? Não, professor. É o caso possessivo em português. Mas no inglês eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de caso genitivo, que dá o possessivo no português, né? Olha só, ela é, né, o quê? Ela é primo ou prima, já que essa palavra no inglês ela tem a tradução para o português como primo ou prima, cousin, certo? Então ela é prima de John. Por que vai ser prima de John? Porque essa palavra ela tem essas duas traduções, ou primo ou prima. Como é que eu vou saber se é primo ou prima? Pelos contextos, aqui está na cara. O she vai fazer com que ela seja o quê? Prima, certo? Agora, se eu quisesse colocar, no caso masculino, o que eu vou fazer? Eu tiro o she, não é isso? E eu boto o he, que é H-E. Então, ele é primo de John. Aí seria a tradução primo. Como aqui a frase é ela é prima de John, a resposta é letra A. Se eu tiro a letra S do she, não é S-H-E, se eu tiro a letra S do she, fica he. He é ele. Aí a palavra cousin passaria a ser primo, tá ok? Mas aí vamos para a próxima. Na próxima nós temos o número 4, grandfather, que seria o quê? Avô. Qual é a resposta? Father é pai. Mas se eu boto essa palavrinha antes, ó, G-R-A-N-D, grandfather, virou avô. Lembra, father é pai, então é masculino. Então, bota o grandfather, avô. Se eu tiro father e boto mother, vira o quê? A avó, que no caso não está aqui. A próxima, olha só, né?
eu tenho aí nota. Nota aí o que eu tenho. Professor, how old is your niece? Se você observar direitinho, essa próxima palavra vai ser o quê? O que nós temos? Nós temos aí a preocupação do aluno a saber qual é essa palavra. Então, essa palavra vai ser o quê? O que nós temos aí? Preste atenção. Tudo direitinho, vocês conseguem fazer. Eu tenho, né? Eu tenho aí, que palavrinha aí que eu tenho agora? Eu tenho sobrinho ou sobrinha? Vamos lá. Será que é sobrinho, sobrinha? Será que é tia? O que vocês entendem aí? Vamos ver se vocês acompanharam as aulas, né? Acompanharam as aulas direitinho, né? Eu tenho, por exemplo, nas aulas anteriores, né? Ou na aula anterior, né? Agora há pouco que a gente já viu tio e tia. Então, qual vai ser o empecilho aí? Será que é sobrinho ou sobrinha? O que vocês acham que vai ser aí? Digam aí, vamos observar. Olha direitinho. Qual é a dúvida que eu posso dizer a vocês? Quando vocês forem fazer esses assuntos, tá certo? Vocês têm uma noção de o que é cada palavra, para depois não estar errando, tá certo? Então, eu tenho aí agora a palavra sobrinha, lógico, é sobrinha. Então, a número 5 é sobrinha, certo? Se você memorizar que nisso é sobrinha, você não vai errar. Se você, como é que se diz? Começar a praticar, escrever as palavras no caderno, em inglês, de lado você bota um igualzinho ou um tracinho, bota em português, é uma técnica de memorização. Começar a escutar música, ver os joguinhos eletrônicos que vocês acompanham, são técnicas para se aprender e todo dia tirar um tempo para praticar as aulas de língua inglesa. Olha só, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima vez vamos ver o quê? Membros da família, family members. Então, aguardo vocês. A aula está bem bacana. Espero vocês. Até a próxima, se Deus quiser.